parte 2 do nosso vídeo. Nós já vimos quais são os fatores de crescimento que a minha bactéria ela precisa para se multiplicar, para se dividir. Vamos ver agora meios de cultura. Vocês já ouviram falar em meio de cultura? O que é um meio de cultura? É cultura? O que é um meio de cultura? Quando a gente trata de meio de cultura, pessoal, nós estamos tratando de um material nutriente preparado para o crescimento de micro-organismos em laboratórios. Então, eu cultivo micro-organismos em laboratórios. Para que, professora, você vai cultivar bactéria em laboratório? Sim, pessoal, eu vou cultivar bactéria em laboratório. Para quê? Para poder estudá-las. Sem esse cultivo, não tem como a gente identificar as bactérias e não tem como a gente tratar. Como que eu vou querer tratar uma infecção bacteriana sem saber que tipo de bactéria é? Como que eu vou descobrir o tipo de bactéria se eu não consigo, se eu não vou identificá-la? Então, o meu meio de cultura vai ser para poder identificar bactérias em laboratório. E é um material nutriente. A gente já viu que a minha bactéria precisa de temperatura, de pressão de oxigênio, de um monte de coisa para poder sobreviver. Um meio osmótico, pressão osmótica, etc. pH. Então, eu preciso de meio de cultura que forneça todos esses nutrientes a nível laboratorial in vitro para eu cultivar as minhas bactérias. Aí eu tenho que algumas bactérias crescem em qualquer meio de cultura. Se eu colocar qualquer meio de cultura, ela vai crescer. Seja meio de cultura chocolate, que eu tenho sangue hemonizado, H-sangue, que eu tenho sangue limpo, o meio de cultura que eu tenho CLED, que eu tenho a presença de lactose, ou então o BMI, o BH, que eu tenho presença de outros tipos de açúcar e também material orgânico, como restos de cérebro, material processado e etc., de animais, para as bactérias crescerem. Então, tem algumas bactérias que vão crescer em qualquer tipo de meio de cultura. Mas alguns meios de cultura são específicos para cada bactéria. Por exemplo, eu tenho um meio de cultura que eu vou chamar ele de CLED. Ele é específico para bactérias presentes na urina. Então, se eu quiser fazer uma urocultura, uma cultura de urina, a gente já viu que cultura são micróbios que crescem e se multiplicam no interior sobre um meio de cultura, são chamados de cultura. Se eu quiser fazer a pessoa está com infecção urinária, aí o médico solicita urocultura, cultura de urina. Eu vou utilizar um meio de cultura próprio para cultivar bactérias presentes em urina. Se eu estou com infecção intestinal, eu vou pesquisar um meio de cultura próprio para bactérias que causam doenças entéricas. Ou então, se eu tenho alguma infecção no sangue, uma sepse, eu vou procurar meios de cultura que crescem no sangue. Se eu tenho feridas abertas, expostas, eu quero saber que bactéria é aquela que está causando aquele tipo de infecção. Eu vou cultivar no meio de cultura próprio para ela crescer. Embora eu tenha bactérias que crescem em qualquer meio de cultura, a maioria delas, ou as de interesse clínico, eu vou ter que utilizar meios de culturas específicos para poder identificar as minhas bactérias. Aí eu venho inóculo. O que é um inóculo? Inóculos são micro-organismos que são introduzidos no meio de cultura para dar início ao crescimento. Por exemplo, urina. Eu tenho aqui a urina do meu paciente, um coletor cheio de urina do meu paciente. Eu olhei no microscópio e vi que tem bactéria viva nessa urina. Ou seja, eu venho com a urina do paciente, levo para o microscópio, preparo ela, levo para o microscópio. Observei que tem bactéria e o médico pediu uma ruptura. Eu vou pegar essa urina e vou levá-la para um meio de cultura própria e vou semear essa bactéria. A bactéria que eu vou tirar daqui, as colônias que eu vou tirar daqui, com a minha alça de platina própria, vai conter o inóculo, porque é ele que vai ser introduzido no meu meio de cultura. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui na minha faca e vou estriar essa urina aqui na minha placa. Depois de 24 horas, eu vou observar o crescimento de colônias, de bactérias. Essas bactérias que cresceram aqui nesse meio, eu vou chamar ela de cultura. É o resultado do meu inóculo. Ela se multiplicou
até formar as colônias. Então, eu tenho uma cultura de bactéria que causou uma infecção de urina. Pessoal, então vamos lá, pessoal. Eu preciso de alguns critérios para o meu meio de cultura. Quais são os critérios? O meu meio de cultura ele não precisa só ser uma massa para eu crescer bactéria. Eu preciso ter nutrientes, é um meio nutriente para que as bactérias possam crescer. Então, eu preciso conter os nutrientes adequados, eu tenho que ter a quantidade de água necessária, o pH apropriado e o nível conveniente de oxigênio, ou talvez nenhum, a depender do meio de cultura. E sempre lembrar que o meio de cultura ele deve ser estéril, eu não posso ter bactérias no meio de cultura. E a incubação tem que ser em temperatura apropriada. Bom, vamos por partes. Primeiro, conter nutrientes, quantidade de água necessária, pH apropriado. Como que eu vou conseguir isso no meio de cultura? Tá vendo esse desenho aqui? Esse desenho não, essa foto aqui, pessoal, de um reagente? Isso aqui é um meio de cultura, ele é em pó. Então, ele é fabricado artificialmente, contendo os nutrientes adequados, pH apropriado, para que a minha bactéria ela possa viver. Então, eu preparo, eu adiciono água destilada, não é água de torneira, tem que ser uma água limpa. E preparo esse meio de cultura como se fosse uma gelatina. Vou ao fogo e preparo esse meio de cultura. Lembrando que ele tem que ser estéreo, então eu tenho que preparar sempre com EPIs adequados para não infectar ou contaminar o meu meio de cultura. Por quê, professora? Digamos que eu trabalho com meio de cultura que cresce qualquer tipo de micro-organismo, pessoal, qualquer um vai crescer. Vocês concordam comigo que tem bactéria na minha saliva? Então, se eu falo sem o cuidado adequado em cima do meu meio de cultura, eu vou estar contaminando com a bactéria da minha cavidade oral aquela solução. Então, quando eu pegar o inóculo da minha urina, das minhas fezes, do meu sangue, da minha ferida, qualquer inóculo possível, e for estriar na minha placa de meio de cultura, ao invés de crescer colônias patogênicas, como aqui nessa figura que eu estou mostrando para vocês aqui em cima, vai crescer vários tipos de colônias. E aí, como que eu vou identificar o que é que causa doença no meu paciente e o que é contaminação da minha placa? Então, eu preciso que a placa seja estéril. A minha placa de meio cultura ela deve ser estéril. E a incubação em temperatura apropriada. Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma placa de cultura. Eu vou despejar o meu líquido preparado, vou esperar esfriar. A partir do momento que esfria, eu vou pegar o meu material biológico e vou estriar nessa placa. Vou deixar na minha autoclave, pessoal, na minha estufa, na temperatura adequada, normalmente entre 37 graus, a temperatura do corpo humano, por 24 horas. Após 24 horas eu vou retirar e observar se cresceu as colônias, igual eu vejo aqui nessa placa aqui em cima. Cresceu colônia, eu vou retirar uma colônia, vou colocar em uma lâmina, vou corar e vou levar para o microscópio. Que coloração, professora? Coloração de Gram. Lembra a coloração de Gram? E vou ver que tipo de bactéria é, gram positiva, gram negativa. Se for gram positiva, eu vou fazer exames laboratoriais, técnicas laboratoriais para bactérias gram positivas para identificar que tipo de bactéria é. Se for uma gram negativa, eu também vou fazer exames bioquímicos para poder identificar que tipo de bactéria gram negativa é. E aí, depois que eu identificar que eu vou chegar numa Escherichia coli, numa Salmonella typhi, numa Shigella, depois que eu identificar que tipo de bactéria é, aí eu vou fazer meu antibiograma para saber que antibiótico mata essa bactéria. E é assim que nós chegamos ao tratamento de doenças bacterianas, de infecções bacterianas, pessoal. É todo esse processo que a gente faz. Então, do que é feito o meu meio de cultura? Qual o material principal? O meu material principal para o meio de cultura é uma substância que eu vou chamar de agar. O que é um agar? É um agente solidificante rico em polissacarídeo complexo derivado de alga marinha. Gente, agar é o mesmo componente das minhas gelatinas. Se você for pegar um frasquinho de gelatina, um pacotinho de gelatina, e vocês forem ver a composição, lá tem agar. Então, é o mesmo componente. Por quê? Porque ele é solidificante. A gelatina não fica meio sólida quando a gente leva para a geladeira, quando ela esfria. Então, o agar é da mesma maneira. Ele fica assim na placa, todo bonitinho, como se fosse uma gelatina. Tudo isso aqui são placas, pessoal.
placas de Petri ou placas de cultura. São placas redondas, rasas, com tampas que eu coloco no meio de cultura para poder levar. Se eu não tenho espaço na minha geladeira para eu poder guardar ou na minha estufa para poder deixar crescer os meus micro-organismos, eu não vou fazer cultura, não tem espaço. Não, aí a gente usa os tubos de ensaio, que eu vou fazer o meio de cultura profundo, que eles ficam como essa segunda gravura aqui, ó. Eles ficam assim, eu consigo estriar a minha cultura de bactérias aqui para elas poderem crescer e eu conseguir identificar. Então, eu tenho como utilizar os tubos de ensaio para otimizar espaço e também as placas de Petri. Dá para fazer cultura dos dois jeitos. Eu pego e despejo o agar. Lembra que a gente viu que o meio de cultura é como se fosse um reagente em pó? Basicamente de agar. Aí depois que eu preparo, coloco água, fervo, esterilizo, etc. Eu coloco na minha placa ou no meu tubo. Depende de como eu quero fazer a manipulação desse procedimento microbiológico. E aí nós conseguimos classificar quanto é o estado físico do meu meio de cultura. Eu tenho o meio de cultura líquidos ou em caldo, que é o crescimento indiscriminado com turvação do meio. Esses meios de cultura servem para indicar motilidade, se minha bactéria ela se movimenta, ela tem capacidade motriz. Ele serve para fazer alguns testes bioquímicos para as minhas bactérias. Eu tenho os meios de cultura sólidos, que é o crescimento de colônias isoladas, muito utilizado para a cultura pura, que eu utilizo nas minhas placas de Petri. São os meios de cultura sólidos. E eu tenho os meios de cultura semissólidos, que tem a adição de menor quantidade de agar, que traz mobilidade bacteriana. E também eu consigo ver se minha bactéria é fermentadora, ela produz oxigênio, ela faz a produção de alguns ácidos, de enxofre e etc. Então, cada tipo de bactéria vai ter uma reação bioquímica diferente com o meio de cultura. E aí eu tenho que utilizar os meus meios para poder identificar as minhas bactérias. Mas sempre, na maioria das vezes, a gente começa com os sólidos. Aí a gente vai fazendo provas bioquímicas e levando para outros tipos de meio de cultura também. Trouxe alguns exemplos, pessoal. Aqui é o meio de cultura semissólido, que eu peguei da Anvisa, onde ele está positivo. O que eu tenho aqui? Eu tenho presença de oxigênio, eu tenho aqui fermentação de açúcares, onde ele muda de cor. E aí eu tenho uma bactéria que deu positivo para esse meio de cultura, que é a fonte da Anvisa. O que a gente quer tirar daqui? Que ele é meio de cultura em tubo para otimizar espaço. E aí eu tenho também aqui na placa, que é um exemplo do meio de cultura que eu vou escrever aqui pra gente. CLED. Esse azulzinho aqui é o nosso CLED. Aí eu estrio a bactéria na placa, a amostra, o nóculo na placa, levo para minha estufa a temperatura adequada e aí cresce. Tudo isso aqui são colônias de bactérias, pessoal. Cada bolinha dessa é uma colônia. Olha quantas bactérias tem nessa placa. Professora, mas a placa é azul, por que ficou amarela? Por causa que as minhas bactérias, elas consumiram, elas fizeram reação química com os elementos aqui, os açúcares aqui, etc. E aí ficou amarela. E aqui embaixo, nessa foto, eu tenho aqui um meio de cultura transparente, tá vendo aqui? E vários tipos diferentes de colônias de bactéria. Isso aqui eu tenho uma placa de cultura contaminada. Quando eu tenho o mesmo tipo de morfologia de estrutura das minhas colônias, a minha placa não está contaminada. Eu fiz o procedimento corretamente, eu não contaminei a minha placa. Mas quando eu tenho, vê aqui, colônias laranjas, vermelhas, amarelas, brancas, aqui é uma placa de cultura contaminada. Isso aqui eu descarto, eu não utilizo para fazer exame bioquímico. Eu tenho que fazer outra coleta do paciente, fazer outro tipo, pegar outro meio de cultura, fazer outra preparação e etc. Porque eu contaminei a minha placa. Se nessa placa aqui tivesse essas culturas diferentes, essas colônias diferentes aqui, ela também, por mais que eu crescesse a maioria uniforme, as colônias uniformemente, eu descartaria essa placa pela contaminação. Porque na ciência, na clínica, a gente precisa de exatidão. Não pode ocorrer erro desse tipo. Os erros analíticos durante as análises. Ou pré-analítico, já que eu contaminei a placa na preparação e etc.
Nós trabalhamos também com meios de culturas quimicamente definidos. Professor, o que são os meios de culturas quimicamente definidos? São meios de cultura cuja composição é conhecida e exata, ou seja, não tem alteração de nada, ele vem pronto. Por exemplo, aqui eu tenho um meio de cultura para uma bactéria quimioheterotrófica como Escherichia coli ou Escherichia coli, como você preferir pronunciar. Então ele já vem pronto. O meu agar, o meu meio de cultura, ele vai vir com glicose, fosfato de amônio monobásico, cloreto de sódio, sulfato de magnésio, fosfato de potássio de básico e também água. E aqui eu tenho a quantidade, 5 gramas para 1 grama, 5 gramas. Isso aqui não muda, isso aqui vai ser sempre desse jeito, para eu poder cultivar a minha Escherichia coli. Então, quando tem um meio de cultura que ele é exato, eu conheço exatamente a quantidade dos compostos, ele é um meio de cultura quimicamente definido. Um exemplo que eu trouxe é o EMB, é um meio de cultura que cresce somente Escherichia coli. Ele fica assim ele fica assim amarronzado e as minhas colônias de bactéria ficam verdes fluorescentes. Por quê? Porque eu tenho composição para crescer esse tipo de bactéria. E aí eu consigo identificar só pelo olhar. Ah, eu não sei qual que o paciente está. Vamos cultivar no MB para ver se é Escherichia coli? Cresceu a bactéria verde fluorescente? Escherichia coli. Então, eu quimicamente definido para Escherichia coli. Eu sei o que tem na composição para a bactéria que eu quero pesquisar. Meio de cultura complexo. Do que se trata? É feito de nutrientes, como extrato de leveduras, de carnes ou de plantas, ou de produtos de digestão de proteínas ou de outras fontes. A composição química varia de acordo ao lote. Exemplo que nós temos de um meio complexo. Para bactérias heterotróficas, eu vou ter peptona, que pode ser proteína parcialmente digerida, extrato de carne, cloreto de sódio, agar e água. Então, a depender do lote, essa quantidade de nutriente pode mudar. É um meio complexo. Eu tenho uma composição química que varia de acordo com o lote do meu produto. Esse é um meio de cultura complexo. Outros meios de cultura que eu tenho à disposição no mercado para poder trabalhar em laboratório. Eu vou ter um meio de cultura redutor, onde vai crescer somente bactérias anaeróbias no caso. Eu tenho um meio de cultura seletivo, que são elaborados para impedir o crescimento de bactérias indesejadas e favorece o crescimento de micro-organismos de interesse, que são aqueles próprios para urocultura, cropocultura e etc. Eles são seletivos. Se eu pegar um meio de cultura para coprocultura, para infecção entérica, por exemplo, para crescer bactérias de infecção intestinal, vai crescer bactéria de infecção urinária? Não, não vai crescer. Ele é seletivo, só cresce aquele tipo de bactéria. Eu tenho meios de cultura que são diferencial, que facilitam a diferenciação de colônias de um micro-organismo desejável em relação a outras colônias crescendo na mesma placa. Igual aquele que a gente viu agora, o EMB. Ele é diferencial. Cresceu bactéria, colônias em verde fluorescente, Escherichia coli. Meio de cultura de enriquecimento, ele é elaborado para micro-organismos com número pequeno para aumentar o número desses micro-organismos. Por exemplo, eu tenho uma amostra pequena, vamos pegar aqui uma criança. Uma criança chegou no hospital, na clínica, para fazer uma coleta de uma amostra e a criança ela é agitada. Ela não para quieta. Se for uma ferida, você não consegue fazer a coleta daquela ferida. Se for urina, ela não urina muito, ela só vem com um pouco de material. E aí o que acontece? E se der alguma coisa errada, você não sabe que bactéria é. Então você vai enriquecer a bactéria, você vai dar nutrientes para ela aumentar o número, para ela se multiplicar, para depois você conseguir identificar. Você primeiro vai deixar ela crescer, como se a amostra multiplicasse para depois você identificar. É aí que a gente chama de meio de cultura de enriquecimento. Exemplo aqui, pessoal, de meio de cultura diferencial. Eu tenho aqui um agar-sangue, um meio de cultura à base de sangue, para Streptococcus pyogenes,
que acontece? Tem uma placa que eu faço meio de cultura e eu tenho um aditivo de sangue nesse meio de cultura. O meu Streptococcus pyogenes, ele gosta de sangue, ele ama sangue. E aí, quando a minha bactéria cresce, tá vendo aqui esses branquinhos, ela crescendo. Isso aqui ao redor é o que eu chamo de hemólise. Ou seja, a minha bactéria, ela consumiu ou lisou as hemácias do sangue que estavam aqui. Ela fez hemólise. Fazendo hemólise, eu consigo identificar uma colônia e a hemólise. É o que eu chamo de bactérias beta-hemolíticas. Ou, como diz aqui na legenda, H-sangue diferencial contendo as bactérias que provocam lise das hemácias. São betas hemolíticas. E aí eu consigo ter diferencial, porque elas só vão crescer nesse meio de cultura. É próprio para elas. Meio de cultura seletivo. Meio de cultura seletivo. Qual é o exemplo que eu trouxe para vocês? Agar SS ou Salmonella shigella. Ele é seletivo, ele é específico para bactérias da espécie Salmonella e da espécie Shigella. Ele é dessa corzinha aqui, amarelinho. Tipo esse amarelo aqui que eu uso de vez em quando. Dessa corzinha. Cor de burro quando foge, o pessoal fala. Então, é para infecções intestinais, porque Salmonella shigella causa infecções intestinais. Então, eu vou fazer coleta de material de infecções entéricas, bactérias entéricas, que causam infecções intestinais. Ele é próprio. Se eu vim aqui com bactérias que crescem em sangue, igual que a gente viu no slide anterior, Streptococcus, TIF, se eu vir com outro tipo de bactéria, não vai crescer. Agora, se eu cultivar a minha salmonela bonitinha aqui, aí ele cresce assim. Mas, professora, mudou a cor, agora ele tá marrom. Mas é porque ela faz reação química com a placa para consumir os nutrientes, pessoal. Ela faz a reação química. Então, é seletivo. Só vai crescer aquela bactéria que eu quero que cresça. Meio de cultura de enriquecimento. Eu trouxe aqui o método TSI. TSI eu vou conter açúcar aqui. Aqui é ele estéreo, pronto para ser utilizado, e aqui ele positivo. Eu tenho vários tipos de coloração para vários tipos de bactéria. Presença de A, a bactéria fez A, consumiu oxigênio, glicose, lactose, enxofre, por isso que ficou preto. Só um tipo de açúcar, ela fez a metabolização. Então, aqui eu tenho bactérias diferentes para o mesmo tubo de ensaio. Ele é de enriquecimento. Eu vou enriquecer a cultura apropriada, a cultura que eu quero trabalhar. E um exemplo de meio de cultura redutor, eu vou ter o caldo de BHI. Ele é líquido. Aqui eu tenho ele estéreo. E aqui eu tenho ele positivo. Ele fica turvo em meio positivo a Shigella flexneri. A pronúncia é complicada, né, pessoal? Mas eu tenho ele aqui. Eu consigo fazer a diferença do meio de cultura redutor. Ele fica positivo quando ele está turvado. Bom, eu já sei do que minha bactéria precisa para crescer, o tipo de nutriente, a quantidade de água, oxigênio, se ela vai utilizar oxigênio ou não, o que ela precisa de macronutrientes e micronutrientes. Então, como que ocorre o crescimento bacteriano, já que a gente já sabe como que os nutrientes que ela precisa para crescer. Pessoal, o crescimento bacteriano ele se refere ao aumento do número de bactérias, não ao aumento do volume, como a gente já viu anteriormente. As bactérias normalmente se reproduzem por fissão binária ou divisão binária. Algumas outras por brotamento. Algumas bactérias filamentosas se reproduzem por produção de cadeias de candiosporo e algumas espécies filamentosas simplesmente se fragmentam. O que é interessante para a gente? A maioria das bactérias que a gente vai tratar, elas se reproduzem por divisão binária, por fissão binária. Esses outros tipos de reprodução acontecem, mas não é de tanto interesse assim para a gente nesse momento. Brotamento e produção de cadeias de candiosporo nós vamos ver em micologia. Vou colocar aqui, em micologia, estudo de fungos na próxima unidade. Mas nós vamos focar agora na divisão binária. O que é a divisão binária, pessoal? A fissão binária. O que é isso?
é quando eu tenho uma célula bacteriana que ela se divide em duas. Ela divide, compartilha o seu material genético, tudo, e se divide em duas. A divisão binária ela é feita por algumas etapas. Essas etapas elas são descritas aqui. Primeiro, a célula se alonga e o DNA é replicado. Então, eu tenho aqui um DNA que ele é replicado e a minha célula ela fica mais alongada. A parede celular e a membrana plasmática iniciam a constrição, começa a abrir fissuras na parede e na membrana. Paredes intermediárias se formam separando completamente as duas cópias de DNA. Então, se forma paredes internamente que vai separar o DNA do citoplasma. E aí as células elas se separam. Então, de uma célula vem dois, de outra célula vem mais duas, cada uma vem mais duas, e etc. É isso que eu chamo de divisão binária. Nessa foto aqui de microscopia, a gente vai ver aqui, ó, secção fina de uma célula de bacilos lincheniformes iniciando a sua divisão. Eu tenho aqui, ó, separação, vou colocar aqui uma cor branco. Eu tenho aqui separação de material genético, fissão da parede celular e da membrana para a bactéria poder se dividir. É assim que funciona uma divisão binária. De uma célula, eu crio duas e assim por diante. Eu vou criando duas bactérias e assim por diante. Tem bactérias que elas conseguem utilizar mais divisões. Uma bactéria se divide em 3, em 4, depende da bactéria. Mas o mais que acontece é por 2 mesmo. E o meu crescimento bacteriano é um crescimento também exponencial e contínuo. É muito rápido. Então, eu tenho de uma célula se divide em duas, cada uma em mais duas, etc. Então, se eu tenho duas, uma célula vai para 2, que vai para 4, que vai para 16, que vai para 32, que vai para 64 e etc. 132 e assim vai. Então, é um crescimento exponencial contínuo. A gente ouviu falar muito de crescimento exponencial com a epidemia do coronavírus, por causa que a taxa de infecção de pessoas foi uma taxa de crescimento exponencial de infecção. Uma pessoa infectava 6, cada uma mais 6, cada uma mais 6, etc. Então, se eu tinha um ambiente fechado com 10 pessoas infectadas, cada pessoa infectava 6. Então, de 10 eu ia para 60. E cada 60 pessoas infectava mais 6. Então, é um crescimento absurdo. Por isso que essa epidemia se alastrou. Então, sempre que eu vou falar de crescimento exponencial, eu vou botar esse crescimento rápido e contínuo. E a divisão bacteriana, o crescimento bacteriano, é um crescimento exponencial. Ele é rápido e contínuo. É assim que as nossas bactérias crescem. Aí eu pergunto para vocês, pessoal, qual é a relação do tempo com uma infecção bacteriana? Trouxe aqui 2 gravuras de ferimentos infeccionados. Para eu ter uma infecção de algum ferimento, de algum corte, alguma coisa que entre em contato com a minha circulação, com o meu tecido vivo e infeccione, eu preciso de tempo. Mas vocês já repararam que normalmente é somente horas que demora para um ferimento ficar infeccionado? Para uma infecção de garganta, por exemplo, leve progredir para mais severa, demora apenas algumas horas. Então, qual é a relação do tempo e da infecção? Como eles se relacionam? Como que eu tenho de um cortezinho simples até chegar a um processo infeccioso complexo? Qual é essa relação? Vamos ver. Aí nós temos o tempo de geração. Eu estou brigando com esse microfone já tem tempo. Aí nós temos aqui o tempo de geração. O que significa tempo de geração? É o tempo necessário para uma célula se dividir e a população dobrar. Então, o tempo de geração, eu tenho uma célula que se divide e dobra. Quanto tempo demora para uma célula virar 2? Dobrar a população dela? Bom, varia de micro-organismo e das condições ambientais. Algumas bactérias demoram de 1 a 3 horas de tempo de geração. Ou seja, entre 1 a 3 horas, uma bactéria consegue se multiplicar. Ah, professor, então é pouco. Se uma bactéria se multiplica a cada 3 horas, é pouco. Mas aí nós temos que pensar que nós nunca estamos falando de uma bactéria isolada, pessoal. Nós estamos falando de uma colônia com 1 bilhão de bactérias.
Então imagina 3 horas para cada 1 bilhão dobrar. É zero que não acaba mais, pessoal. Então não é pouco, é muito tempo às vezes. Já tem outras bactérias que demoram até 24 horas o tempo de geração. Ela demora até 24 horas para dobrar a população. Um exemplo que eu trouxe aqui da Escherichia coli. Em condições favoráveis, após 20 gerações com divisão binária em 20 minutos, uma única célula inicial terá gerado mais de 1 milhão de células em 7 horas. Então, pensa assim, o tempo de geração dessa bactéria aqui, da Escherichia coli, é de 20 minutos. Então, ela consegue dobrar a população dela a cada 20 minutos. Então, se ela tiver tudo favorável, clima, ambiente, temperatura, nutrientes, etc., depois de 20 gerações, uma célula vai ter produzido mais de 1 milhão de células em 7 horas. Pense assim. Uma célula sozinha, em 7 horas, produziu mais de 1 milhão. E em 24 horas pode ter chegado a 1 bilhão de células em 24 horas. Então, quando a gente fala de infecção, ela amanheceu assim meio gripada, com a garganta doendo, quando foi à noite estava com calafrio tremendo de febre. É o tempo que demorou para as bactérias poder se dividir. E aí, conforme ela vai se dividindo, vai consumindo nutrientes no nosso organismo, vai gerando o quê? Os sinais e os sintomas da infecção. Se for uma ferida, vai ficando compulso, dolorido, todos os sinais de inflamação, que a gente chama de sinais cardeais da inflamação. Rubor, calor, edema, necrose, perda de função e etc. Se for uma infecção de garganta, eu estou me sentindo só um pouco mal, molinha e tal. Quando é de noite, calafrio, febre. Por quê? Porque foi o tempo que demorou para minha bactéria ela se multiplicar. Sepse, infecção do sangue. Aquela bactéria foi para todos os órgãos do meu organismo, do meu corpo. Os sinais, febre. Demorou o quê? 3, 4 horas para poder ser detectado. Então varia. De cada tipo de bactéria, o tempo de geração ele varia. E aí nós temos também as fases de crescimento, pessoal. As fases de crescimento é levando em consideração o tempo que ela está se dividindo. É a representação gráfica do crescimento da população de células em intervalos regulares, mostrando o crescimento da célula em função do tempo. Então, eu vou ter aqui crescimento e tempo. Conforme o tempo vai passando, a minha colônia que veio de 0, vamos colocar aqui de verde. Ai, meu Deus, não vai. A minha colônia que veio aqui de 0, vamos colocar aqui, ó, 3 horas, 7 horas, 15 horas. Aqui embaixo é o nosso tempo. E aqui embaixo a concentração de colônia. E aí minha bactéria vai assim, ó. 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 Aí ela vai descendo. Aí nós temos o quê? Em comparação com o tempo, o número de bactérias ele vai crescendo. 1 hora não cresceu muito, 2 horas muito, mas 3 horas ele começou a crescer. Até ficar o pico dele em 7 horas. E aí ele começou a cair. Nós vamos entender isso agora. Lembrando sempre, pessoal, que esse crescimento é um crescimento exponencial em favor do tempo. Então, eu tenho aqui o tempo e o número de células. Conforme o tempo vai passando, o tempo aqui é em horas. Conforme o tempo vai passando, as minhas células elas vão se multiplicando até atingir o pico. Então, eu tenho aqui um crescimento de células. Aqui, ó, de 100 células, eu vou para 500 até 1000 células em apenas 4 horas, algumas horas. Então, nós temos que levar em consideração o quê? Que é um crescimento exponencial para entender as fases desse crescimento, que é dividido em algumas fases. Vamos para lá agora. Para nós falarmos das fases do crescimento bacteriano, tem uma pergunta. Será que esse crescimento bacteriano é eterno? Será que o nosso gráfico de crescimento bacteriano, onde eu tenho aqui o crescimento, será que ele é eterno? Ele nunca cai? Será que ele é sempre progressivo e contínuo? Como que funciona? Pense aí, gente. Será que as bactérias só crescem, crescem, crescem? O que será que acontece depois?
Nós temos, pessoal, as fases do nosso crescimento microbiano. Que eu tenho a fase lag, a fase exponencial, a fase estacionária e a fase de morte. O que é a fase lag? É o tempo para adaptação ao meio. É o tempo que a bactéria demora para entender que ela tem os nutrientes necessários para se reproduzir. É a fase lag. A fase exponencial é a fase em que a célula cresce exponencialmente, que ocorre a divisão binária. Ela vai crescendo, 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 crescendo exponencialmente, multiplicando os números de células, crescendo os números de colônia. Depois de um tempo, ela chega nessa fase aqui, ó, que é estacionária. A minha fase estacionária do crescimento é o cessamento da fase exponencial e não ocorre crescimento ou diminuição. É quando as minhas bactérias param de se multiplicar. Ela simplesmente estaciona. Não diminui, mas também não aumenta. Ela fica estacionada. Aí depois eu venho para a fase de morte, onde as minhas células acabam morrendo. Por quê? Elas consumiram todo o meio de sobrevida dela. Quer ver um exemplo? Quando você está andando de carro e aí você vê um animal morto na estrada. Aí depois de uns 2 dias, aquele animal, aquela carcaça, ela começa a feder. Carniça, porque as bactérias estão consumindo aquela matéria orgânica. Será que vai ficar fedendo para sempre? Porque conforme ela tem nutriente, ela vai se multiplicando. Por isso que começa a feder, porque ela vai consumindo material orgânico. Agora, será que elas vai ficar para sempre consumindo? Não, porque chega uma hora que o material orgânico acaba. A partir do momento que o material orgânico acabou, a minha célula começa a morrer. Não tem nutrientes, ela vai morrendo por, entre aspas, um exemplo bem grosseiro, inanição. E aí ela vai começar a morrer, não tem nutrientes, ela vai morrer. Da mesma forma, isso acontece sempre, seja infecções e etc. Porém, no corpo humano nós temos que tomar um cuidado, porque se a minha bactéria está no tecido e ela atinge a minha circulação, aí ela vai ter material para poder crescer no corpo todo. Oxigênio, etc., temperatura favorável e etc. Mas as fases do crescimento microbiano são essas. Fase lag, que é o tempo de adaptação ao meio. Fase exponencial, que a minha bactéria cresce formando duas com divisão binária. Fase estacionária, onde ela para de crescer, nem morre, nem se multiplica mais. E a fase de morte, que ela não tem mais meio de sobrevida e ela começa a morrer. São essas as fases do meu crescimento microbiano. Não vamos esquecer, viu? Anotem isso aí, porque isso é importante pra gente. E aqui, um exemplo do livro de vocês que mostra bem claro como que funciona a fase lag, a fase de preparação, que ela começa a reconhecer, a fase log do crescimento bacteriano, a fase estacionária e a fase de morte. Exemplo aqui de Staphylococcus, dos nossos cocos em forma de cachos agrupados em cachos de uvas. É assim que funciona, pessoal. Depois vocês leem aí no livro de vocês o capítulo 6, que fala sobre o crescimento e os nutrientes metabólicos necessários para a minha bactéria se reproduzir. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de ler o material no livro. Vou mandar também estudo dirigido para vocês poderem usar como guia de estudo de vocês. E eu espero que vocês possam tirar proveito de tudo isso. E a gente se encontra em sala de aula para discutir mais a respeito disso, ok? Tchauzinho, pessoal. Bons estudos.